Esse mês de março e o mês de abril, nós vamos estar fazendo essas lives, tá, gente? Assim, trazendo testemunhos, porque eu senti que o povo estava tão triste. Mãe, porque às vezes a gente está esperando tanto, e dá uma canseira, minha irmã. E tem hora que Deus se cala, moço, chega, dói. O silêncio de Deus dói, né? E aí, minhas filhas, já viu, né? Chororô pra cá, chororô pra lá. Ai, eu quero morrer. O mundo tá acabando. Eu sou uma filha ruim. Tipo isso, né? Né, irmã Natália? Mas a gente tá aqui para dar uma alegria aí pro seu coração, né? A Natália hoje é a pessoa que vai estar trazendo essa possibilidade para você, para dizer que as promessas de Deus não morreram, ela está aí e elas se cumprem, né? Elas se cumprem na vida de todos, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Antes disso, eu vou fazer só uma pequena leitura da palavra do Senhor, tá bom? E aí a gente já passa para a irmã Natália, para ela já dar início, ela faz a apresentação dela, já conta, vai contando o testemunho dela, e aí vocês vão perguntando, vai colocando aqui no chat as perguntas, tá, gente? Que aí, conforme as perguntas forem aqui saindo, eu vou tentando, interrompendo ela e colocando as perguntas dos irmãos, tá? Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor em Ezequiel 37. Não sei porquê, mas é um texto conhecido para os crentes velhos, né? Tem um bocado de crente velho, né? Para os crentes novos, não é. Então, vamos fazer a leitura. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? No versículo 9, diz assim: Então ele me disse: Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem. E no 10, diz: Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Irmãos, às vezes a gente olha, tem cara de crente, fala como crente, anda como crente, mas não tá como Deus quer, o coração está longe, porque o Espírito não está habitando. Era uma porção de ossos sequíssimos, né? Diz a palavra que ele, né, fazia um barulhinho, né? Os ossos de tão seco que eles eram. Mas eles foram se remontando. Deserto, irmãos, é isso. São etapas. Eles, simplesmente, aquele vale de ossos, eles não se levantaram de uma vez e se puseram de pé como exército, já tudo fortificado, não. Eles passaram por um processo. E uma coisa é certa, irmãos, esse processo, ele dói. Imagina um monte de ossos se juntando, né? Se juntando e depois se montando, tendões, a musculatura cobrindo, porque diz que a carne foi cobrindo também. Então, é doloroso. Você não tem como fugir do processo, você tem que passar o processo.
E se você não pode parar no meio do processo, você tem que seguir o processo até o final. E o final do processo é quando é soprado sobre ti o Espírito, porque só assim, com o Espírito, na presença do Espírito, é que tu vai compreender verdadeiramente o que Deus quer de você. É o famoso descansar, né? É o famoso descansar no Senhor, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus querido Pai, graças nós te damos nesta noite, meu Deus. Graças e louvores ao teu santo nome. Seja tu, Pai amado, esta noite glorificado através da vida da Natália com o seu testemunho. E venha, Senhor, também ser glorificado na vida dos irmãos que aqui estão, Pai, para que eles venham receber de Ti, Senhor, a ministração, Pai, a força que está faltando, a gota de esperança, Pai amado, que está faltando, Pai amado, para que as Tuas chuvas de bênção, Senhor, os alcance e eles se levantem, Pai. Se levantem do vale, Senhor, se levantem como um exército e se levantem cheios do Teu Espírito, que eles venham ser cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Natália, é contigo. Amém, glória a Deus. Oi, Silvia. Boa noite. Boa noite, meu bem. Vai se noite. apresentando, vai falando. Boa noite para todos que estão aqui. É uma honra para mim muito grande esse chamado de Deus para minha vida, porque há quase 6 anos, em junho desse ano, eu tive a minha vida restaurada, né? Vai fazer 6 anos já. E eu sempre falo, né, que a restauração, ela foi na minha vida. O casamento foi uma consequência, né? Então, estar aqui hoje, vivendo esse chamado e compartilhando a minha vida, não é sobre mim exatamente, é sobre ele, né? Então, para a gente falar, para a gente compartilhar sobre isso, a gente tem que estar em espírito, né? Porque em carne ninguém vai entender o que a gente está falando, né? Mas eu vou me apresentar, eu sou a Natália, do Bruno. Meu marido, nesse horário agora, ele está fazendo o bebê dormir, por isso que ele não pode estar aqui. E depois da restauração, a gente teve mais um. São 3 meninas, então hoje. Nós somos casados desde 2010, então vai fazer 12 anos, mês que vem. 12 anos de casados. E eu trabalho com comunicação digital, fiz psicologia, não trabalho na área. Hoje, né? Hoje estou trabalhando, na verdade, como mentora, mas não exatamente na minha área de psicologia. Eu trago alguns pontos, né, que são importantes nesse meu cuidado com as mulheres e tudo, mas é uma mentoria espiritual, né? Então, o que Deus fez na minha vida, realmente eu entendi que foi um chamado. Sou escritora também, escrevi um livro, publiquei um livro sobre o meu testemunho, para ele alcançar muitas outras famílias, né? E eu escrevi esse livro depois de 1 ano, porque eu sempre gostei de escrever, mas eu não conseguia escrever esse livro. Eu sabia que eu precisava contar essa história, né? Porque a gente tem que contar os milagres, né? O que acontece com a gente precisa compartilhar com as pessoas para trazer esperança. Eu sabia que eu precisava escrever, mas eu não conseguia. Às vezes que eu tentava escrever, não saía nada, e teve um dia que eu sentei na frente do computador, quase 1 ano depois, e em 6 horas eu escrevi todo o livro, assim, de uma vez. E foi muito impactante, assim, para mim, porque no dia seguinte, quando eu fui ler, eu tinha certeza que não era eu que tinha escrito, porque eu não escrevia daquele jeito. Então, nossa, que tremendo. Eu entendi ali o chamado e eu falei, uau, sabe? É muito maior do que a gente possa imaginar, e a gente muitas vezes fica preso na situação do casamento só, né? Mas é muito maior que o casamento, muito maior, muito maior. É sobre uma geração inteira, sobre uma sociedade inteira, sobre o mundo, né? Pessoas que precisam conhecer quem ele é. Então, se alguém me perguntar, Natália, você acha que Deus quer restaurar a mim e meu casamento? Sim, porque é para honrar o nome dele, né? Então, já começando aí, já declarando que restaurações é o que ele mais quer. Como foi? O que levou à separação? Como foi que deu início? Tá, eu acho que como qualquer outro casal que se casa apaixonado, nunca pensa que existe um significado do casamento. Nunca pensa que existe o significado de uma aliança, o significado de uma só carne. Então, como muitos e muitos casais, a gente se casou sem saber disso, sem conhecer nada. Eu nasci na igreja, meu marido era católico, e eu passei praticamente 30 anos da minha vida
indo para os cultos, indo para a igreja, a escola que eu frequentava era cristã também, os meus amigos, o bairro que eu morava, todo mundo era cristão. Então eu ia para a igreja e eu nunca tinha tido realmente uma conversão. Então hoje eu entendo que existem servos de Deus e existem os filhos de Deus, né? São ambas coisas diferentes, né? Então eu precisei chegar num momento assim que eu olhei para o meu casamento com muitas brigas, com muitas crises. Eu era o que a gente fala hoje, que a gente vê muito por aí em discursos sociais, a mulher macho, né? Aquela mulher que bate no peito, que é feminista, que é dona do próprio nariz. Eu tinha 3 empresas, na época 2, né? E trabalhava, era independente. Ai do meu marido, se ele quisesse um ovo, ele queria fritar. Era assim, eu era essa mulher, rixosa, mesmo, mandona, era do meu jeito ou não era. Então, por muitos anos ali, a gente viveu quase 6 anos, né? Quase 6 anos vivendo numa coisa totalmente destrutiva. Tinha o amor, existia o amor um pelo outro, claro, mas a gente não sabia como fazer dar certo. Então, a gente brigava por tudo que você imaginar que poderia ter brigas em casamento, briga de relacionamento, porque assim, quando você coloca 2 pessoas diferentes, né, dentro da mesma casa, é só Deus para fazer aquilo ali dar certo, porque é uma bomba atômica, né? Vem 2 pessoas, cada um com uma educação, cada um com uma criação, né? E os 2 ali são confrontados com vontades e desejos, né? Não, eu quero do meu jeito, não, mas o meu jeito é melhor. Então a gente vivia em algo totalmente destrutivo mesmo. Chegou o ponto, assim, que a gente não aguentava mais. Ele saía sozinho, eu saía sozinha com as minhas amigas, a gente tinha vidas paralelas. Então, eu tinha os meus momentos sozinha, e eu deixava muito ele aqui em casa sozinho, né? Então, a gente consegue entender como é que as coisas começam a acontecer, né? Eu abandonei minha casa e depois ele saiu de casa pedindo divórcio. Então, antes de eu julgá-lo, né, eu vejo também o meu lado. Eu acho que num relacionamento nunca é só uma pessoa, né? Os 2 têm peso ali. E daí, quando chegou no limite dele, ele falou para mim, olha, não dá mais, eu não te amo mais. Para mim, acabou. E eu vou sair de casa. E eu quero o divórcio. Então, a partir desse momento ali, eu também queria um divórcio, que isso fique claro. Eu também queria muito, assim, eu sabia que o divórcio ia trazer minha liberdade. Eu sabia que eu gostava do meu marido, mas eu queria liberdade. Eu não queria mais que ele me prendesse. Eu queria viver a minha vida. E ele me prendia. Então, de certo modo, eu queria o divórcio, né? E foi quando ele saiu de casa pedindo o divórcio e Deus me mostrou a dor que ele sente quando um casamento é desfeito. Não é um casamento que está sendo desfeito, é uma família que está sendo destruída. Então, aí ele me mostrou aquilo e eu caí realmente num buraco negro, como eu costumo dizer, né? Não é nem o deserto é muito tranquilo perto do buraco que eu caí, sabe? Então, foi basicamente isso. Essa distância, irmãs, a gente identifica muito nos relatos das outras irmãs. Elas sempre falam, né? Ah, eu sou muito rinchosa, eu era muito rinchosa. E uma porção dessas coisas que os sinais já vinham aparecendo e simplesmente por conta de uma autossuficiência, então não identificava, né? Deixava passar. Uma vez eu estava brincando e dizendo assim, olha, você lembra aquele telefone que tocava que você não queria atender? Ah, já está ligando de novo para encher meu saco? Hoje você está pedindo para que esse telefone toca. Exatamente. Você está dizendo, ô bichinho, toque aí que eu quero ouvir. Oh, meu Deus, ô menino, né? E sempre a história da autossuficiência. Mas aí, aconteceu esse processo de distanciamento dentro de casa, mas já separados, vamos dizer assim, vivendo vidas completamente separadas. E o que trouxe à tona o fato ele sair, ou foi você que saiu? Porque você fala que você queria essa liberdade, né? Você achava dono da pipoca, e você queria sair com sorvete, e aí? Então, e ele saiu de casa, disposto, assim, ele saiu na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu fiquei meio amortecida, né, nesses dias. Eu fui para casa da minha mãe, fiquei lá, tentei
digerir aquela situação, porque foi um confronto ali para mim. Até agora, até esse momento eu queria e agora eu não quero. Peraí, né? Foi uma coisa assim diferente para mim. E daí ele saiu de casa na sexta-feira, na segunda-feira ele já falou que queria o divórcio, chegou o e-mail do divórcio, na terça-feira ele já apareceu com outra pessoa. Então assim, já tinha um caminho, ele já tinha... Não, Natália, ele apenas tornou oficial. Né? Porque não surgiu, não é passo de mágica, já existia, estava por ali nas paradas. Sim, óbvio, já estava por ali já. E assim, eu caí num buraco, como eu sempre falo, onde eu precisei voltar para o que eu tinha aprendido, né? Eu fui criada assim pelos meus avós muito cristãos, então eles me deixaram uma herança. A gente nunca teve muito dinheiro, né? Questão monetária, a gente nunca teve uma vida fácil, mas eles deixaram para mim uma herança que é a herança de Abraão. Eu sempre costumo falar a fé que eles deixaram para mim. Então, mesmo eu distante de Deus, porque eu não era cristã, não era. Eu ia na igreja, mas eu não era cristã. Então, mesmo assim, diante de tudo que estava acontecendo, eu lembro que eu tinha feito uma oração e nem era uma oração. E eu falo sobre isso no meu livro. Nem era uma oração, mas eu falei assim: Deus, é isso mesmo? É essa vida que o Senhor quer para mim? Eu tô aqui nesse inferno dessa casa e é terrível, e é briga, e não dá mais certo. É isso mesmo que o Senhor quer? E logo aconteceu tudo isso, né? Então eu percebi que ali ele tinha me respondido, já falou comigo. E eu ali, dentro daquele buraco, eu falei: meu Deus, me ajuda. O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? É isso mesmo? Eu tenho pais divorciados, os meus sogros também são divorciados, então assim, aquilo ali parecia que realmente era o caminho, né? Era a única solução. Só que alguma coisa dentro de mim falava que não era aquilo. Até que uma amiga minha me levou para assistir aquele filme Quarto de Guerra, né? Então foi a minha primeira exposição, assim, com a verdade sobre o casamento. Eu falei para mim, falei com Deus, eu falei: mas tem sobre o casamento na Bíblia? Como assim? Eu não sabia. Como assim existe um significado do casamento, existe uma maneira de fazer dar certo, existe um papel da mulher, existe o papel do homem ali, e quando esses valores são invertidos, quando os valores dos céus, né, são retirados da família, então a próxima geração que sofre com isso, né? Então eu percebi que eu senti isso por conta dos meus pais, só que eu tinha uma base ali, que eram os meus avós, né? Então, de certa forma, eu tinha uma ligação com Deus, e no meu momento de mais dor e sofrimento, eu fui para Ele. Eu falei assim: se eu não consigo resolver nada, porque eu não consigo mesmo, olha o jeito que tá a minha vida, tudo destruído, uma família destruída, então eu sei que Ele vai poder me ajudar. E eu fui para Ele. E daquele momento ali eu já entendi que não era mais comigo, era com Ele. E foi um processo rápido, né? Mas muitas pessoas falam que é rápido, né? E às vezes as pessoas me julgam, porque foram 2 meses, né? 2 meses. As pessoas me julgam e falam assim: mas por que essa menina não sabe de nada sobre restauração, né? Mas eu convido você para ler meu livro antes de você me julgar. Mas foi muito profundo, foi um processo realmente de treinamento para eu ser uma verdadeira cristã, para eu representar o reino de Deus aqui na Terra. Não era sobre casamento, era sobre Ele, né? Sobre o que Deus queria fazer na minha vida. E eu tive que aprender isso, mas assim, na fratura exposta mesmo, com muita dor, muito sofrimento. E meu marido o tempo inteiro, ele queria o divórcio, o tempo inteiro. Então, eu percebi que quanto mais eu olhava para isso, mais eu me machucava. Então, eu tive que me posicionar. Fui procurar saber. A primeira coisa que Deus me falou foi sobre restauração. Eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. Naquela época, 2016, não tinha grupos, não tinha muitos vídeos sobre restauração, não tinha nada. Então, Deus mostrando aquilo ali para mim, eu falei: poxa, o que é isso, né? Tem alguma coisa aí. E eu mergulhei realmente num estudo ali para conhecer quem era Deus. Então, foi realmente um processo, como você falou, um processo deserto. Eu sempre falo que é um treinamento, né? Mas ele foi, e eu creio que muitas pessoas passam por isso também, ele foi, assim, alucinante, de muita dor. Então, você chegou para Cristo, né, nessa separação, quando ele saiu, aí você foi buscar refúgio em alguém e essa pessoa te apresentou um filme que dali com você começou a buscar, é isso?
Sim. Todas as pessoas que eu comentava, o Bruno saiu de casa, o Bruno quer divórcio, 99% dos meus amigos e amigas, né? Não, mas você merece coisa melhor, vai ser feliz. Nossa. Aí se ele tem outra pessoa, eu vou te passar o contato do meu médico pra você tomar um remedinho pra você ficar bem. É assim, né? É assim Pior. que eu consolar, né? Minha mãe também. Minha mãe, não, agora você tem que seguir sua vida. Você é linda, vai ser feliz, né? E essa uma amiga minha, falou pra mim, vem cá que eu vou te mostrar o que Deus quer pro seu casamento. Então, bastou uma pessoa, né? Igual diz na Bíblia, né? Quando a gente não fala, até as pedras falam, né? Quase que as pedras estavam falando comigo ali. Mas bastou uma pessoa só pra falar pra mim, olha, é isso aqui, vamos lá. É outro plano, não é esse o plano de Deus para as famílias, né? Aí, nesse período, foi esse tempo de 2 meses que ele ficou fora, mas esses 2 meses ele ficou com essa pessoa, depois ele voltou. Como é que foi essa volta dele? Tá. Respondendo a Camila, que perguntou se foi o tempo, foi 2 meses, Camila. Sim, foi 2 meses. Desde o dia que ele saiu até o dia que ele voltou. Ele saiu, acho que foi dia 3 de abril. Foi 2 meses e pouquinho. Ele voltou no dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, assim, ele se envolveu com outra pessoa. Ele ficou morando na casa da minha cunhada, da irmã dele, esse tempo todo. E durante esses 2 meses, ele ficou com essa pessoa. E durante esses 2 meses, assim, não foi todos esses 2 meses que ele ficou com ela. Mais ou menos ali, por volta de, sei lá, 45 dias, ele já começou porque, assim, no meu processo, a gente tinha as meninas, né? Então, a Maria, tinha 5 anos na época, minha filha do meio. São quantos filhos? São 3 hoje. Hoje 3. Antes eram só 2. Tá. 3 meninas. E daí, né, quando ele ficava, né, esse tempo com a Maria Clara, ela sempre foi uma menina muito, assim, ciumenta com o pai. Então, tudo pra ela era o pai. Ela tinha ciúmes de mim com o pai. Então, quando ele começou a sair com ela e apresentar essa outra pessoa pra ela, ela não gostou. E eu me vi ali naquela situação, poxa, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu marido com outra pessoa, né? Será que eu vou deixar? Vou permitir? Isso é horrível, né? A gente pensar que ele vai ficar expondo. Quem que é essa mulher que ele tá, né? Apresentando minha filha. E a minha postura ali já era de entendimento assim, eu não posso privá-lo. É ele Deus, né? O que ele tá fazendo, o que ele deixa de fazer é entre ele e Deus. Então, em todo momento, eu nunca proibi ele de ficar com a filha, né? De estar o tempo com as meninas e tal. Mas eu ficava assim, questionando, né, se era aquilo mesmo que Deus queria de mim. Enfim, foi um processo. Mas a Maria Clara que foi tocando nele ali, tipo, ela saía com ele e ele com a outra, e ela começava a chorar porque ela não queria estar com a outra pessoa. Então ele começou a falar assim, poxa, peraí, se minha filha tá chorando, né, o que eu tô fazendo? E eu aqui na posição de oração, né, sempre orando para Deus. Não para que meu casamento voltasse, né, para que ele voltasse, mas que Deus alcançasse ele, né, porque ele estava em pecado, ele estava perdido, tudo mais. Então eu orava por ele sempre orando por ele ali. E eu aqui em oração e a Maria Clara lá e o Espírito Santo tocando, sabe, tocando nele. E ele começou a perceber assim ao redor dele famílias, enquanto ele estava ali naquele momento, famílias ali ao redor, né, e daí ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo. E nesse momento, assim, desses 2 meses, mais ou menos há uns 45 dias, ele começou a se afastar dela, né? Começou a se afastar dessa outra pessoa. E não que ele se aproximou de mim, não. A gente só teve uma conversa realmente para voltar no dia 12 de junho. Eu não tive nada antes. Até que uma semana antes do dia 12 de junho, começo de junho mais ou menos, lá pro dia, sei lá, 7 mais ou menos, eu não sei datas especificamente, mas ele conversou comigo, me chamou para conversar e falou, olha, se você não assinar o divórcio, porque até então ele achou que eu ia assinar, porque eu não declarei que eu estava em restauração, buscando restauração do meu casamento, ele não soube, eu não deixei claro, então eu meio que enrolei, né, ele, você tá com o advogado? Tô, meu advogado lá, ó, meu advogado. Já conversou com o seu advogado? Já conversei com o meu advogado. Fica tranquilo, mas você tá enrolando. Não, mas a gente tá, fica tranquilo. O melhor de todos, né? As conversas eram essas, eram bem rasas. Ele queria que eu saísse do apartamento, ele queria vender o apartamento a todo custo, o tempo inteiro, assim, ele foi muito incisivo, eu quero que vocês saiam daí. E eu falava, mas com 2 crianças, eu vou pra onde? Ele, eu não quero saber, eu quero
metade do apartamento para eu comprar minha casa. A gente dividiu o carro. E no começo ele era bem duro, né? Falava, você quer ficar com o carro? Então você coloca a gasolina, você se vira. Você paga a água, a luz do apartamento, você compra comida. Então eu tive que me virar. E eu tava sem emprego na época. Eu tive que depender de Deus totalmente ali, sabe? E as vezes que a gente conversava era sempre assim, eu quero o divórcio. Você vai assinar o divórcio? Porque era consensual até então, né? E daí ele chegou um dia pra mim e falou, quero conversar com você. Se você não assinar o divórcio, eu vou pro litigioso. E foi nesse dia que eu falei, eu tava conversando com uma amiga e ela falou pra mim, olha o quanto que você já aprendeu. Então, a partir de agora, declare sua fé, né? Declare sua fé. Deus já te mudou, já te mostrou o caminho. Você aprendeu sobre ele, você vive com ele hoje. Então, agora começa a declarar sua fé. E daí ele veio e falou pra mim, olha, se você não assinar, eu vou entrar com o litigioso. Eu falei, tá bom, vai lá, eu sei que Deus odeia o divórcio, Deus não é a favor do divórcio, ele é a favor das famílias, porque ele criou as famílias, então se você quiser, é por sua conta e risco. Eu não vou assinar. Eu deixei assim bem claro pra ele. E não lembro se no mesmo dia ou na mesma semana, o advogado dele mandou mensagem pra mim, mandou e-mail, falando que ele estava me esperando para assinar o papel do divórcio. E eu falei, bom, peraí, então deixa eu me posicionar aqui. E eu respondi para ele assim, pro advogado dele. Falei, olha, eu não vou assinar, não vai haver divórcio, não haverá divórcio, porque eu sei que Deus vai restaurar o meu casamento. Ponto. E ele mandou o mesmo e-mail para mim, falando, ó, a gente tá te esperando para você vir aqui assinar o divórcio. E eu respondi da mesma maneira. Eu falei, não vai ter divórcio, porque Deus vai restaurar meu casamento. Então, ali naquele momento, o meu marido disse para mim assim, eu fui desarmado. A vontade que ele tinha ali do divórcio e tudo mais, a minha postura fez ele questionar se realmente era aquilo que Deus queria, né? Então, eu acredito que naquele momento o Espírito Santo tocou nele e mais ou menos uma semana, assim, ele já tinha se afastado da outra pessoa. E daí no dia 12, ele veio trazer a Maria, porque ficou com ele esse final de semana. E no que ele veio, ela já chegou falando assim pra mim à noite, mãe, o papai quer namorar com você. Eu olhei pra cara dele, porque até então a gente nem trocava palavras sobre nada. Ele nunca tinha falado sobre nada, não. Até então era só divórcio. E eu falei, como assim, né? Aí a gente começou a conversar ali naquela noite, e a Maria dormiu, e a Júlia, não lembro se estava aqui. A Júlia já era maiorzinha. E daí a gente ficou conversando, e ele falou assim, eu realmente queria voltar. Eu queria dar uma chance pra nós. Eu falei, não é assim. Vamos voltar. Na verdade, ele queria namorar comigo. Vamos namorar, voltar a namorar, tal, e sair. Eu falei, não, a gente é casado. Você fica aqui, a gente vai lutar por essa família, por essa aliança, e acabou. E a partir daquele dia ali, ele ficou, nunca mais foi embora. E como era a relação dele com o evangelho? Porque você se encontrou no deserto. E ele? Porque o que eu entendi é que os dois cumpriam uma fé católica, é isso? Não, eu não era católica. Ele tá. E eu nasci na igreja evangélica, né? E ele não ia na igreja. Então ele começou a ter contato com Deus, com o evangelho, com a Bíblia, quando a gente se conheceu. Então ele ia comigo na minha igreja, a gente chegou a se batizar na igreja, os dois, a gente se batizou junto no mesmo dia. E então aquele contato que ele tinha ali, o pouco que a gente tinha, que a gente não ia com frequência nos cultos, na igreja, nem nada, mas o pouco de contato que a gente tinha era o que ele tinha, a exposição que ele tinha ali, a verdade, para Deus, né? Quando ele saiu, ele não queria saber de nada, de Deus, nada. E inclusive eu falava para ele, eu falava para Maria fazer os cultos, né, com o papai e tudo mais, e ele às vezes fazia, às vezes não. Então, assim, eu percebia que ele não queria muito, assim, se expor. O meu pastor chegou a ligar para ele. Ele não queria falar, ele foi sempre ríspido, não queria contato, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, nada. Então, ele fugia disso, né? E ele não teve, assim, contato com a igreja, com ninguém, nem um líder espiritual nesse processo, né? Nem eu, basicamente. E aí você aproveitou e foi evangelizando, é isso? Deu tudo certo? Quando ele voltou, sim. Aí quando ele voltou e eu percebi isso, que aquilo que eu tinha aprendido, né, que foi uma transformação completa na minha vida, a minha conversão aconteceu aqui no meu quarto.
né? Porque eu cheguei pro meu pastor quando meu marido saiu de casa e eu falei para ele, o que eu faço agora? Meu marido saiu de casa, tem outra pessoa. Ele, a gente pode orar, mas, né? Agora você tá livre para você casar com outra pessoa. Então, o divórcio é o melhor para você. Tem tantas pessoas aqui na igreja. E eu saí de lá arrasada. Eu falei, meu Deus, eu achava que ele ia pegar pela minha mão, orar comigo. Não, nós vamos entrar numa campanha de oração e vamos... Nada. Então eu vim para casa e Deus falou comigo. E ele falou para mim assim, ele me revelou, na verdade, na palavra dele, que o que Deus uniu, ninguém pode separar. E muitas pessoas pegam as palavras da Bíblia e põem as diversas traduções que elas quiserem, né? Mas para mim ali Deus revelou, não, eu vou entregar o seu casamento, porque é para honrar o meu nome. Então eu tive uma entrega assim com Deus ali que foi sobrenatural na minha vida. Eu tive um processo de aprendizado aqui dentro do meu quarto, eu fui convertida dentro do meu quarto, eu e Deus. Raramente ele usava pessoas para falar comigo. Quando eu buscava pessoas, que eu busquei uma pastora para falar comigo, para orar, porque ela tinha grupos de oração, não sei, eu falei, uau, é isso, eu preciso dessa pessoa. Eu cheguei para ela lá e expliquei, contei minha história, queria que ela orasse por mim, e ela falou assim para mim, olha, vai para casa, depois a gente conversa. Fui para casa, fiquei angustiada, voltei, e falei, e aí? Ela, Deus me revelou que se você não assinar o divórcio, seu marido não vai voltar para casa. Falei, não é possível. E cheguei em casa e Deus falou mais uma vez comigo que a gente não pode confiar em homens, nós não podemos, por mais que possa ser o líder mais espiritual possível, nós temos que confiar na palavra de Deus, e isso nos basta, né? Então, eu nunca tive revelação, assim, para minha vida, para o meu casamento, nada. Era eu e Deus ali. Então, o processo realmente que eu vivi foi de total entrega, né? Foi de total entrega ali, e o que eu aprendi, eu sabia que eu tinha que passar para ele. Então, basicamente, no primeiro ano que a gente voltou, que eu estava restaurada ali, eu já era outra pessoa, e justamente por isso que ele via essa mudança em mim, que ele falou, pô, peraí, alguma coisa aconteceu de diferente, deixa eu ir lá ver, né? E começou, e se reaproximou, né? E quando ele voltou, eu passei, basicamente, assim, estudando com ele, estudando a Bíblia durante esse 1 ano. A gente tinha feito curso bíblico, né? Mas era diferente, parece que a gente nunca tinha feito nada, porque ali naquele momento a gente entendeu que era uma unidade de 3, né? Eu, ele e Deus, e a gente decidiu que a partir daquele dia a gente realmente diria, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então tudo que eu aprendi eu trouxe para ele. Então a gente estudando, eu ia aprendendo e ele também, né? Então, olha, hoje agora, sei lá, quase 5 anos depois, né? Que eu posso dizer para vocês assim, que Deus ouviu as minhas orações para que ele fosse mudado e convertido. Então, hoje agora, depois de... Muitas pessoas falam assim, mas o marido não está restaurado, como que ele vai voltar para casa? Porque o meu não voltou restaurado, o meu voltou arrependido. Mas restaurado não, a restauração dele foi acontecendo durante muitos anos. Enquanto eu queria correr, né? Ali para Deus, ele estava ali a 20 por hora, né? E a gente tem que entender o nosso papel também da esposa, né? A esposa sabe, eu tinha que colocar em prática tudo que eu tinha aprendido, né? Era o que eu mais queria. Fazer pratos de comida e servir para ele, sabe? Aquela coisa toda, assim. E foi assim, foi Deus acima de tudo, em todos os momentos. E eu acho que a gente passou, assim, um ano estudando a Bíblia, 1 ano estudando e ouvindo pregações, sabe? E depois disso, a gente começou a viver mais do que estudar, né? Não que a gente não estuda a Bíblia hoje, tudo mais, mas a gente começou a viver mais. E hoje, agora, eu posso dizer para vocês assim, olha, Deus realmente me deu um sacerdote. Hoje eu tenho um sacerdote em casa. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa pessoa que entrou no casamento, essa terceira pessoa que entrou no casamento no período da separação, como é que foi? Como é que foi sua ação? Você teve algum encontro com ela? Você chegou a ver? Seus filhos chegou a ter contato? A pessoa, do jeito que chegou, ela foi igual fumaça? Como é que foi isso? Basicamente isso. Do jeito que ela veio, ela foi. Porque eu falo, quando Deus entra, não sobra nada. E aí daquele, né, que mexe ali com o ungido de Deus. Então, foi bem nesse sentido mesmo. Ela entrou e eu já tinha... Nós mulheres sabemos, né? A gente sente o cheiro, né, das coisas. E eu já tinha percebido alguma coisinha ali nas redes sociais. E aí, assim que meu marido saiu, eu falei...
eu não quero ver, eu não quero saber, e eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu trabalhava já com redes sociais, eu excluí a minha conta, por isso que eu falei, eu fiquei sem trabalho nenhum, eu excluí minha conta do Instagram, eu não postava nada e eu não via nada. Eu bloqueei todas as pessoas, tanto ele como ela, bloqueei todo mundo. Eu não queria ver nada, porque eu sabia que aquilo ali iria me machucar. E eu não queria. Eu não julguei ela no sentido assim de me colocar em vítima, sabe? É traída, fui traída. Em nenhum momento eu me fiz de vítima, porque eu sei quem eu era. Então, para mim, doía muito mais saber quem eu era e o que eu tinha feito, abandonado a minha casa, minha família, meu marido, para que ela pudesse entrar, do que o fato em si, o fato dele estar com outra pessoa. É claro que aquilo ali me doeu profundamente, né? Não tem como, eu sou um ser humano. Mas eu decidi que aquilo ali não iria atrapalhar o meu processo. Então, assim, eu não tive contato com ela em nenhum momento. Ela também não teve contato comigo. E eu não ficava vendo nada, mas algumas amigas minhas, me mandavam algumas coisas assim. Eu vi seu marido em tal lugar. Olha a foto que ela postou, marcou ele. Assim, e eu falava, não, mas eu não quero ver. Eu não quero saber. Porque eu sabia que aquilo ali era uma armadilha para eu cair e para eu desistir da minha família, desistir de tudo. O processo que eu estava vivendo não podia ser atrapalhado de hipótese nenhuma. E eu não ia permitir que ela atrapalhasse isso. Eu sabia que do mesmo jeito que ela chegou, ela ia embora. Porque eu já tinha a revelação de Deus sobre o casamento, né? Deus, ele não destrói uma família para construir outra. Jamais. Então, eu conheci Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente conhece o coração dele. Então, para mim, foi uma experiência assim, de fé e confiança mesmo. Que fé a gente tem, mas a confiança é a prática, né? É a parte que cabe a nós, é o agir, né? Então, eu tinha confiança de que Deus ia fazer, independente do tempo. Claro que eu chorava, claro que eu sofria, mas era todos os dias, assim, como se eu tivesse ligada com uma bateria viciada, né? Eu tinha que me ligar na tomada todos os dias com Deus ali para eu ficar sempre com ele, porque eu acordava chorando, eu dormia chorando raramente, porque à noite eu já estava ali com a bateria cheia, mas no dia seguinte eu acordava com a bateria vazia, e eu falava, meu Deus, de novo esse pesadelo, e eu ia para a Bíblia, eu ia para ele. Então eu não permiti que nada me atrapalhasse nesse processo, sabe? E eu percebi ali que Deus me deu uma revelação, né, sobre o casamento, e para todos os casamentos, não foi só para o meu, mas ele me deu muita, muita sabedoria também, e muita força, porque ele viu o meu coração, porque ele sonda o nosso coração. E por mais que eu sentisse saudade do meu marido, por mais que eu quisesse estar com ele, eu sabia que eu precisava depender de Deus totalmente. Então, mesmo sem saber nada, mesmo sem nunca ter feito um ano bíblico na minha vida, eu tive que ir para a Bíblia. E não vou dizer para você que eu li a Bíblia inteira em 2 meses, não, mas eu li pontos importantes que não é sobre o quanto que a gente lê, mas o quanto que a gente recebe, né? E eu recebi aquela palavra para minha vida, e ali foi Deus falando comigo. E eu tive experiências aqui no meu quarto, sozinha, de Deus realmente falar comigo, sabe? E aquilo ali para mim bastava. Então, eu não permitia que nada me tirasse do meu propósito, sabe? Eu tinha dado uma brecha para ela entrar na minha família, mas eu não ia permitir que ela continuasse. Então foi realmente uma escolha ali. E a gente tem essa escolha, a gente pode fazer. E essa escolha vem com a renovação da mente, dia após dia, né? Ou a gente alimenta a carne, ou a gente alimenta o espírito. A gente tem que se posicionar nesse sentido, sabe? E depois de muito tempo, eu descobri que não foi só uma pessoa, né? Teve outra pessoa que meu marido se envolveu. E assim, ele não tinha me contado. E para mim foi um baita de um susto de novo, sabe? Mas, mais uma vez, eu me mantive firme. A gente já estava restaurado, já. A gente já estava com anos de restauração ali, quando ele me contou, que ele não queria contar, porque ele não queria me magoar e tudo mais. Já tinha passado, né? Mas a gente fica, né, com aquela sensação ruim. Mas, enfim, eu sabia quem eu era e eu sabia quem eu estava me tornando. Então, essa pessoa que eu estava me tornando não poderia mais carregar as coisas que a Natália antiga carregava. Então, eu realmente precisei mudar a mim e eu precisei realmente ser a mudança que eu queria ver na minha casa. Eu precisei morrer para mim, né? O negue-se a si mesmo é totalmente válido nesse ponto de restauração. Negue-se a si mesmo e siga Jesus, né? Que o resto ele vai fazer. Em primeiro lugar é o reino dos céus e não o casamento. No caso, então, você não tinha nenhuma dependência emocional da pessoa dele, né? Então,
sim, sim e não. Então vai, agora explica. Sim e não. Eu sentia muita saudade do meu marido. Eu sentia, mas ele não me dava abertura, sabe? As 2 vezes que eu tentei falar com ele, na primeira semana que eu tentei falar com ele, ele foi super ríspido comigo. E aquilo me machucou muito, me magoou muito. Então eu sabia que ali eu não tinha nada que eu pudesse fazer, a não ser buscar em Cristo, né? E eu li um livro que fala como Deus pode e vai restaurar o seu casamento, né? Que é um PDF que está na internet, então acho que muita gente já leu. E ali foi muito claro para mim, a primeira socorros para um casamento ferido também. Ali foi muito claro para mim o que Deus queria de mim. Então Deus falou comigo ali. E eu sabia, assim, que eu sentia saudade do meu marido. Eu não tirei a aliança também, em nenhum momento. Eu fiquei com a aliança o tempo inteiro. Eu sentia muita saudade. Eu ia pro culto, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Todos os dias eu queria ir pro culto. Eu ia pro culto com uma camiseta dele dentro da minha bolsa. Assim, dizer que ele estava ali comigo, que ele, sabe, aquela certeza, né, aquela fé. E eu arrumei a minha casa toda, assim, esperando ele voltar. Eu fiz uma faxina, né, na verdade, para sair todas aquelas coisas de quem eu era para essa nova Natália, essa nova pessoa. Mas em nenhum momento eu tirei as coisas dele do lugar. Ele levou algumas coisas, não tudo. Então, assim, na minha cabeça ali, eu já tinha declarado, né, para o mundo espiritual que já estava acontecendo, que ia acontecer. O meu casamento ia ser restaurado. Eu não duvidei em nenhum momento. Mas eu sentia saudade dele. Eu sentia que eu chorava muitas vezes. E até quase o final, eu chorava muito, né, por conta dele, de saudade do meu marido. Mas eu não permitia que aquilo ali me definisse. Porque eu entendi que Deus precisava que eu dependesse dele totalmente. Então eu fui entendendo. Até o dia que ele pediu o divórcio. E eu falei que não ia assinar. Então aquela declaração ali para mim trouxe o meu descanso. Ali eu parei de sofrer. Ali eu parei de chorar, sabe? E ali eu entendi assim, Deus, eu falei para Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, independente do tempo. Então, eu só preciso que o Senhor esteja, que eu esteja na sua presença. Me tire tudo, como Davi diz, né? Me tire tudo, só não me tire da sua presença. Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a depender emocionalmente de Cristo. Então, durante todo o meu processo, eu dependia, assim, dele, mas eu não ficava atrás dele, sabe? Não quer dizer que a gente sofrer, não quer dizer que a gente chorar, que a gente está errando. Não, Deus sabe, nós somos humanos, né? Jesus passou por isso, ele sabe a dor e o sofrimento que a gente carrega. Mas escolher permanecer ali naquela dor, naquele sofrimento, colocando aquilo ali acima de Deus, acima do seu trabalhar, do trabalhar dele em você, eu acho que não é essa a vontade dele, né? Então eu demorei um pouquinho para entender, mas eu não ficava procurando meu marido depois dessa segunda ligação que eu tive com ele, eu não ficava procurando ele, porque eu entendi também que Deus, ele nos dá dignidade, né? A gente não tem que ficar se humilhando por uma pessoa que tá te maltratando. Ele me maltratava. Ele era cruel muitas vezes. Então eu entendi que eu não tinha que ficar ali, sabe, me humilhando, que em algum momento ele ia ver a minha mudança. E então eu estava me preparando, estava em treinamento para viver essa mudança, né? Mas eu acredito que emocionalmente eu dependia dele, sim. Nesse período, então, você não teve esse contato com ele, mesmo judiada, doída. Não, eu mergulhava. Aquelas noites, Natália, tenebrosas. Era pregação atrás de pregação, era Bíblia, era louvores, né? Era igreja. Eu fui cantar no coral, então, assim, eu me ocupava a minha cabeça. Então, eu entendi que eu precisava trazer uma renovação da mente, né? Como diz lá em Romanos 12:2, né? A renovação da mente, né? Eu precisava sempre estar renovando a minha mente, não olhando para as coisas que estavam acontecendo, mas naqueles momentos de mais dor e sofrimento, eu precisava buscar em Deus para que Ele trouxesse uma palavra para a minha vida, me ensinasse sobre fé, me ensinasse sobre a esposa sábia, me ensinasse sobre o significado do casamento. Então eu tive uma aula com Deus ali em 2 meses, né? Foi um intensivão, um curso que eu tive com Ele, para Ele me mostrar quem Ele era, e eu tive que ler os evangelhos para conhecer Jesus. Então eu ia assim, sempre que eu estava num momento de desespero, eu ia sempre para ele. E é literalmente, essa dependência dele, assim, é real, sabe? A gente tem que realmente viver pelo Espírito, abandonar quem nós somos, sabe?
E eu fazia isso dia após dia. Eu sentia dor, eu sentia o sofrimento. E algumas vezes eu mandava mensagem para minhas amigas: eu não aguento mais, eu quero morrer. Aquela vontade de morrer já aconteceu comigo, literalmente, né? Eu quero morrer, eu quero morrer. E eu fui para casa do meu pai é militar. Eu falei: tem uma arma lá e eu vou acabar com isso. Quando eu cheguei lá, eu senti no mesmo momento, assim, que eu não conseguia nem entrar na casa dele. E ali Deus falou comigo, falou: eu morrer, ele é genuíno, porque é morrer pra carne, né? Morrer para as coisas que você fez, morrer para quem você era, para ser uma nova pessoa. Então ali eu entendi, Deus ia me ministrando no meu coração, ministrando na minha vida. Não tinha ninguém, era ele que falava comigo, sabe? Então, Deus foi ministrando na minha vida que eu precisava sempre buscá-lo, sempre, sempre, até o ponto dele chegar e falar: tá consumado. Ela entendeu, é isso, eu sou o primeiro na vida dela, não tem mais ninguém. Então, ela depende de mim. Então, agora eu vou entregar para ela o casamento que eu preparei, para que eles honrem o meu nome, né? Porque é para honrar o nome dele que ele faz esses milagres, que ele faz essas restaurações, né? Devolver o altar a quem é devido, né, irmã? Exatamente. De volta de Exatamente. quem é merecido e tirou de lá quem era penetra. Ele né? O usurpador, né, irmã? Foi retirado lá na força, na marra, pelo sangue de Cristo, né? Foi arrancado de lá. Mas me diz aqui uma coisa. Ele explicou, o que é que ele argumentava, seu esposo, a respeito dessa saída, desse encontro com outra, dessa insistência do divórcio, que se chama repúdio, né? O que é que ele argumentava para você? O que é que ele dizia assim: Natália, porque eu não dou conta mais de você, por isso, e esses pontos que ele colocava a seu respeito, eram coisas que você já tinha em mente, já estava trabalhando? Como é que foi? Então, a gente não falava muito sobre nós dois durante o processo. A gente falava só o básico, né? Sobre as crianças, sobre finanças e coisa e tal. Mas, às vezes que ele falou comigo, ele foi muito claro, falou assim: não dá mais para conviver com você. Não tem nada em você mais que me faça permanecer aqui. Eu não te amo mais. Então agora eu quero viver minha vida. E eu já percebi que nós tentamos de infinitas maneiras, mas não deu certo. Então agora é cada um por si. Então vai você viver sua vida e agora eu vou viver minha vida. Porque do jeito que a gente tava, era insuportável. Insuportável para mim. E eu vou sair de casa, eu não aguento mais, acabou. Para mim, já deu. E ele foi justamente fazer isso, né? Porque a gente tentou várias vezes do nosso jeito, né? Fazer as coisas darem certo e voltar. E falou: não, mas vamos fazer diferente. Mas dava uma semana, já estava tudo bagunçado de novo. Então a gente não sabia realmente como fazer dar certo, né? A terapia que eu fui fazer me atrapalhou muito mais que ajudou. Fui fazer uma terapia, fiquei com um terapeuta durante 1 ano e ele sempre me orientando a desistir do casamento, porque estava me fazendo mal, e aquilo ali foi internalizando na minha cabeça, que eu falei: é isso, né? A gente não tem mais solução. E a gente via os nossos pais divorciados também, e falam: pronto, é isso, né? Todo mundo se divorciando, é o que deu para nós, acabou. E ele saiu bem decidido, realmente, assim, muito. Para quem conhece meu marido sabe, ele é muito decidido, ele fala e acabou. Por isso que eu falo, não quem eu era, sabe? Não tem como eu falar para você que isso é algo que eu fiz. Não tem como. Porque o que eu era, para quem eu sou hoje, só Deus para fazer. O que ele falava para mim, quando ele saiu de casa, e nas poucas vezes que a gente falou, que ele estava decidido, que ele não iria voltar nunca mais. Assim, para ele chegar num dia e falar: eu quero voltar, não foi nada do que eu fiz. É só Deus mesmo. Então, por isso que eu creio plenamente em restaurações, que eu creio plenamente que é o que Deus mais quer fazer. É isso, porque eu tenho a prova viva da minha vida, do que ele fez comigo, do que ele fez com a gente. Um casamento destruído e ele restaurou, sabe? Então, eu vejo muito isso, o que ele falava para mim e o que Deus falava para mim também, né? Eu precisava realmente deixar de ser aquela pessoa que eu era e realmente me converter a Deus para viver os planos de Deus para minha vida. As crianças dentro de casa, esse período do pai distante, uma outra pessoa, você já contou que a sua menina chorava, né?
porque não queria. Mas e quando o pai estava fora, que era só você e essas crianças? O que eu entendi, que eu precisava mostrar Jesus para as pessoas. Então eu precisava começar pelas minhas filhas. Então eu chorava, mas eu falava para elas assim: vamos conhecer quem é Jesus. Então eu trazia o que eu estava aprendendo, os cultos que eu estava fazendo, as pregações para elas também, para que de alguma maneira aquilo ali, aquela falta, aquela ausência fosse suprida, porque elas sentiam falta, né? Mas ainda mais a Maria, que era menor, era muito mais apegada, né? E em nenhum momento eu me coloquei no meio da paternidade dele. Em nenhum momento eu tirei o direito delas de estar com ele, sabe? Ah, eu quero ficar com ela tal dia. Ok, pode pegar. Ah, eu quero passar o final de semana, eu quero fazer... Não, tudo bem. Sabe assim, eu queria que ele visse a mudança em mim, porque eu entendi essa mudança muito rápido. E não era uma coisa forçada. Eu realmente estava vivendo algo diferente na minha vida. E essa mudança, ela aconteceu muito rápido na minha vida. Então, eu queria que as pessoas vissem. E a começar pelas minhas filhas. Porque eu acredito, sabe, Silvia, sinceramente, que precisa só de uma geração que desfaz a aliança com os céus para a próxima geração viver um inferno na vida delas, né? Viver literalmente um inferno, porque você retira os valores dos céus, da casa, da família. O que sobra para a geração seguinte? Então é isso que Deus quer fazer, quer nos transformar para que nós possamos refazer a aliança com Ele, para a gente levar para a geração seguinte. Porque o que importa muito mais para Ele são a próxima geração, as próximas famílias, as crianças, um bairro inteiro, uma sociedade inteira que fale de Deus para as pessoas. Então o que Ele mais quer realmente é que a gente viva essa transformação, que a gente repasse para os nossos filhos e, consequentemente, vai passando de geração em geração, né? Então, eu entendi ali que era muito maior que eu, era muito maior que o casamento. Era sobre gerações, era sobre famílias inteiras, era sobre, né, pessoas conhecendo Jesus. E eu parei para pensar, falei assim, poxa, vai ter muita gente que não vai para o céu. Então, eu falei assim, é muito maior que nós, é muito maior a restauração. Aí a conversão é muito maior que o casamento. Então eu precisava realmente alinhar os valores dos céus para a minha vida, consequentemente para a vida das minhas filhas, para que elas vivessem isso também. E Deus me chamou um dia e falou assim, olha o que você está fazendo, o que você está plantando na vida das suas filhas. Foi a mesma coisa que os seus avós plantaram na sua vida? E não era, elas viam brigas, elas viam discussões, elas viam duas pessoas assim totalmente do mundo. E aquilo estava muito errado para mim. Então, eu queria corrigir tudo. E eu comecei a corrigir também pelo ensinamento de Deus para elas ali naquele momento. Então, eu trouxe Jesus literalmente para dentro da nossa casa. E, de alguma maneira, como ele me supria, ele também supria a elas, né? A falta do pai na vida delas também. Então, foi muito, assim, natural para mim viver aquele momento, aquela situação com elas. Claro que elas me viam sofrendo e chorando muito, e inclusive a Maria falava pro pai, papai, minha mãe tá chorando muito, chora muito. Eu chorava mesmo, porque não tem como controlar, né? E elas viam que eu tava sofrendo, mas eu falava, olha, é só um momento, isso vai passar, o papai vai voltar. Então eu já declarava isso para elas, com a minha boca, eu declarava isso com as minhas atitudes, na minha casa. Então por isso que eu falo para você assim, 2 meses para mim foi o suficiente, porque foi realmente uma entrega muito profunda, como se aquilo ali, como se Deus fosse a minha máscara de oxigênio, sabe? Eu não tivesse nem os pulmões mais. E ele foi. E ele fez tudo que eu precisava entender e aprender, ele fez. E consequentemente, a Maria ainda fala desses momentos, sabe? E ela escreveu um texto esses dias que foi muito surpreendente para mim. E ela fala que ela se inspira em mim, porque ela quer ser como eu, uma pessoa de fé, sabe? Então eu falei, poxa, valeu a pena. Glória ao Senhor. Irmã, tem uma pergunta da irmã Marcela, que ela quer saber, no caso, a mudança, né, dele, o retorno dele, a volta dele, foi porque ele viu em ti mudança, ou foi porque ele em si queria se dar uma nova chance? Porque eu lembro que você falou que o contato foi 0, né? E aí, como é que foi? Ele viu em você uma possibilidade ou ele pensou nele? Eu quero me dar essa oportunidade. Deixa eu perguntar para ele. E aí, amor?
Oi, boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Tudo bom, Bruno? Isso, Bruno. Então, responde aí, Bruno. Enche Então, o pulmão de ar e põe pra fora. Ele tá de pijama, por isso que ele não vai É, não- aparecer. Ah, tá bom. então, o que acontece? Deus foi me tocando aos poucos, né? Principalmente pelo contato da minha filha, né? Deus, na verdade, ele utiliza de vários artifícios para tocar as pessoas, né? E no meu caso foi através da Maria. E assim, sobre a transformação e restauração da minha esposa, da Natália, eu não sabia que ela estava buscando a restauração dessa forma, né? Buscando a transformação dela em Cristo. Então foi tudo assim meio que surpresa, sabe? Eu percebi que realmente o comportamento dela estava diferente, né? Ela estava mais mansa, não estava mais reativa, né? Ela fugia de discussão comigo. Então eu comecei a perceber que algo estava mudando, sabe? E eu pude provar disso quando eu voltei para casa de fato, né? Que eu voltei com aquele pezinho atrás, né? Falar, será que ela tá fazendo isso? Mas você voltou por você ou você voltou pela minha mudança? Acho que é isso que ela quis perguntar. Não, eu voltei por mim mesmo, né? Porque Deus me tocou nesse sentido, né? Que eu não deveria abandonar minha família, né? Então foi por mim. E aí a transformação da minha esposa, eu comecei a provar disso quando eu voltei para casa. Então, até então, eu não sabia, né, o que Deus tinha feito com ela nesse tempo. Mas ele viu só, Natália, ele viu que você não dava mais choque. Não, menina, mas um dia, quando ele vinha buscar, eu falo da Maria, porque assim, a Júlia é minha filha, não é filha dele. A Júlia, eu tive um namoro na adolescência e eu engravidei. E daí, assim que eu engravidei, eu fui abandonada, vamos dizer assim, né? A vítima. Não, ele largou, me deixou grávida, e daí 2 anos depois eu conheci o Bruno e nós nos casamos. Eu nunca fui casada, eu só tive uma filha. Então a Júlia já era maiorzinha, então por isso que a gente fala muito da Maria, que a Maria é a filha do meu marido. Mas esqueci até a pergunta agora. Não, eu tô falando que ele voltou porque você não dava mais choque. Ele queria se dar uma oportunidade, né? Então, Na verdade, o Espírito Santo já estava trazendo convencimento, né? Vinha buscar a Maria para passar o final de semana com ele e tudo mais, eu me escondia, porque eu não queria que ele me visse, sabe? Eu ficava escondida atrás da porta, atrás da cortina. Eu não ficava ali me mostrando e nem queria que ele me visse, para não parecer que eu tava ali, sabe? Querendo ver e querendo, não. Eu queria realmente fazer, como que fala? Fazer falta, né? Então, eu não queria, porque assim, eu aparecia chorando, né? Tá com aquela cara, eu não queria que ele me visse daquela maneira, porque eu queria realmente ser uma pessoa transformada, mas eu chorava e aquilo ali me deixava muito nítido que eu passava muito tempo chorando, né, no meu rosto, então eu ficava mais escondida e eu não entrava em conflito com ele em nenhum momento. Natália, eu quero buscar minhas roupas. Você quer que eu separe? Lavo, passo, entreguei ali pra ele. Mas assim, gente, de modo geral, não existe uma receita, né? Não existe, porque a gente não teve contato, mas de repente, em uma outra situação, tem contato. O que eu falo sempre para as pessoas é que o Espírito Santo vai trabalhar diferentemente. As histórias são semelhantes, o processo é muito mais semelhante ainda, mas a gente não deve se apegar ao que o outro faz, ao que o outro está deixando de fazer. A gente tem que realmente viver pelo que o Espírito está nos mostrando, porque se a gente vai fazer qualquer coisa, se a gente está diante de qualquer situação e a gente fica com medo, então com certeza não é de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo, né? Então, quando é de Deus a gente não tem dúvida. Então eu não tinha dúvidas das coisas que eu precisava fazer. E me esconder era uma coisa que eu precisava fazer para não acabar me machucando também, né? Então eu não entrava em conflito com ele ali. Ok. Irmãs, tem algumas perguntas que elas estão sendo repetidas. A irmã Natália ela já falou a respeito da OM, que ela surgiu como fumaça, foi embora como fumaça, ela não teve contato com ela sumiu, gente, ela desapareceu. Oi, já era. Já era. Eu acredito, inclusive, que foi até assim uma tática, né? Se eu olhar assim, olha, aquele que eu nem tava ali aí, que eu nem queria zelar, cuidar, nem nada, rapaz, tem quem queira, tem
tem quem chega, né? Mas, Olha menina, isso. eu fiz uma oração para É Deus. para quem era tão autossuficiente como a minha irmã, isso aí, no mínimo, foi um choque. E não, eu falei, No... eu queria que ele arrumasse alguém para que eu ficasse mais tranquila me separando dele. Eu lembro de ter orado assim, falei, não, ele precisa arrumar alguém, porque daí a gente se separa e eu vou ficar, ufa, mais aliviada, que não foi culpa minha, ele saiu por conta de alguém, né? E olha só, o que a gente deseja, o que a gente declara, a gente tem que tomar cuidado. É verdade, irmã. E a irmã estava falando com relação às famílias, né? Por parte de vocês, cada um do seu lado, vocês vêm de estruturas, né, quebradas. Sim. Irmãos, isso é tão preocupante, é muito preocupante, porque os filhos crescem e entendendo que isso é um conceito de lar. É normal. Uhum. Separar um do seu canto, outro do outro, e não é normal. Não esquente a cabecinha, filho, porque não é normal. O Senhor não se agrada. Deus não se agrada disso. O meu pastor querido, maravilhoso, trilindo, pastor Oswaldo de Barros, que o Senhor já o colheu, né? Nesse caso, ele falava o seguinte, viu, irmã Natália? Com relação à maldição hereditária, que vem de geração a geração, isso para quem crê, para quem acredita, tá? Ela é quebrada quando todos os membros da família estão debaixo do sangue de Cristo. Sim. Então, assim, às vezes se tem uma situação para trás, irmãs, orem ao Senhor para que isso não se estenda para a tua geração, para as tuas crianças. Você já passou por isso, você já viveu isso, você sabe o que é essa dor, essa ausência. Então, não por você, né? Eu acho que o deserto em si, ele é muito mais para preparar quem está vivendo ele. Eu acredito que ele cessa quando o Senhor olha e diz, já está pronto, está preparado, teve um momento de intimidade, está vivendo a minha intimidade, né? Me devolveu o meu lugar de origem. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Então, quando você compreende esse tratar de Deus dentro do deserto, aí você começa a lapidar sua família nessa visão, nesse foco de estrutura, porque os filhos precisam que os pais estejam juntos e em união, cuidando, porque se eles não crescerem com esse conceito de família, eles também não vão zelar lá na frente pela família. E é o que a gente está vendo aí, casas destruídas, um mundo de famílias sendo destruído. Gente, o divórcio, ele está demorando 30 dias para sair um cartório. Nunca antes se ouviu falar de uma facilidade tão grande. E a crescente de divórcio agora com essa pandemia, porque os casais viviam dentro da mesma casa, mas não se conheciam. Aí eles passaram a ter que viver dentro do lar, ali, trabalhar, home office. E nesse caso aí, começaram a se redescobrir. E né, nesse momento não se suportaram mais, não aguentaram. Aí viram que o outro começou a ter outro gosto, começou a falar de outra maneira, de forma diferente, porque eles só se viam de noite. E tem casais que é assim, quando chega o outro já está dormindo, então. Aí nem diálogo não acontece mais. Né? E com os instrumentos das facilidades da internet hoje, o WhatsApp aí à disposição para todo mundo, dentro de casa falando pelo WhatsApp, gente. Estou dentro de casa falando no WhatsApp. Perdeu completamente o contato, não existe mais essa afinidade, família, sentar todo mundo na mesa hoje. É mistério de Jeová. Quando acontece, é milagre dos céus. E restaurar, restaura verdadeiramente, né? Dá início em você essa preparação, essa moldura para colocar o verdadeiro retrato da família dentro
enquadrar, todo mundo tem aquele quadro, né, da família na sala, né, para todo mundo ver, pega a melhor foto e coloca lá. Pois é, viva esse quadro na sua realidade. Não passe uma imagem mentirosa, porque vai ter o peso lá na frente. Como a irmã falou, os sinais já estavam ali o tempo todo. Os sinais já estavam piscando. Irmãos, e o pior deserto é o deserto dentro de casa. Porque te rouba a privacidade da intimidade que você deu início com o Senhor. Só que enquanto tá, sabe aquela história assim, eu quero perto para poder tá vendo ali, tá orando mais de perto, então, irmã, sabedoria, ó, estratégia, começa a decretar ali, decretar não, começa a orar, profetizar sobre essa vida, que o coração de Faraó vai ser quebrado, né, que ele vai ter repúdio pelas coisas da carne, o que vem do mundo, o que não provém do Espírito. Ele vai lavar suas vestes, né? Ele vai se limpar, reconhecer o sangue de Cristo sobre a vida dele. Sabedoria e estratégia, irmãos, em oração. Se está dentro de casa, então ora no pensamento. Se você vê que ali já não é ele, ali já é inimigo falando, então repreende na mente. Vai repreendendo, mas em silêncio, a boquinha fechada, gente, porque mulher tem um problema seríssimo. Mulher tem 4 línguas dentro da boca. Mulher tem muita língua dentro da boca, elas precisam ter só uma. Não é não, irmã? Precisam ter só uma. Fala demais, ela quer saber demais, ela questiona demais. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a graça dele já basta. A graça dele já basta. Por que você quer saber onde é que mora a OM, com quem ela anda, qual era a roupa que ela vestia, sabe? O que ela fazia, o que ela comia? Gente, te liberta. Te liberta. Sabe, deve ser muito doloroso viver assim. Muito doloroso, porque você, o tempo todo, você está dando ibope para o outro que está gerando dor. E em momento nenhum você está tentando limpar a sua mente, você quer poluir ela. Para que você quer entrar em rede social para ver se o homem está agarrando a outro, se não está agarrando? A irmã deu um bom exemplo, aqui ela disse, olha, eu saí das redes sociais. Porque ela entrou no tempo da concha dela com Deus. Tem uma ministração que eu botei agora no canal, agora recente, né? Com a concha com Deus. Você se coloca ali fechadinha, naquele momento de intimidade, abraçando o Senhor. É limpar essa mente, sabe? Tirar essa poluição. É olhar para frente de forma diferente. O que ficou para trás, ficou para trás. E o marido voltando, queridas, deixa lá atrás, deixa os mortos com os mortos. Não vai ressuscitar morto, não. Vai ter um diálogo, o homem apareceu, ele surgiu igual fumaça, né? Eu cheguei, como é que tá? E tem janta? Recebe na humildade, sabe? Agradecendo ao Senhor. É um contato. Gere paz, gere ambiente de paz. Não está aguentando olhar na cara, lembrando das coisas. Irmã, fica só calada. Que saiam palavras doces da sua boca. Porque o maior nível de reclamação dos homens a respeito da separação é exatamente isso, são palavras soltas, e muitas palavras soltas. E palavras, irmãos, pode ter certeza, aquele que fala não lembra, mas aquele que ouviu, ele lembra sempre. E tem uma caixinha sendo guardada, todas essas palavras lá dentro, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Ele está aqui dizendo, eu perdoo, eu não me lembro, mas é enganoso. Um dia ele vai lá e diz assim, mas naquele dia, então nunca esqueceu.
Nunca esqueceu e nunca desistiu de tocar no assunto. Então, irmãos, não fica catando informação de pedaço aí fora, porque você está se maltratando. Você está se matando, você está se judiando. Você está se colocando menor. Uma das coisas que a irmã falou também, outro ponto bastante importante, é a confiança. É saber em quem você está confiando, né? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ler a palavra do Senhor, irmãos, não é a mesma coisa de você compreender a palavra do Senhor, de você viver a palavra do Senhor. Existe uma distância muito grande, porque a nossa boca vai só falando, mas o nosso coração ainda é cheio de pedras, cheio de ranhuras. E que é nesse momento de ministração, quando o Senhor começa a falar com você através da palavra dele, que você abre um monte de sininhos e você vai crescendo na presença dele. Amém? Irmã Natália, quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Coloca aqui no chat. Eu acho assim, sabe, Silvia, que enquanto a gente não depender... Deixa eu pôr meu filho pra cá, que ele tá pulando. Enquanto a gente não viver a dependência de Deus totalmente, assim, no sentido geral, sabe? Em todos os âmbitos da nossa vida. É financeiro, é emocional, é do marido, sabe assim? É amar a Deus acima de todas as coisas mesmo. Deus não quer pessoas mornas. Deus quer pessoas fervendo. Então, por que ele vai te devolver um casamento que é plano dele, perfeito, né? Se você não está preparado, se você não sabe se é a coluna ali da sua casa. Porque no primeiro vento que bater, vai cair tudo de novo. Então, assim, para que ele vai te devolver esse casamento, sendo que você ainda continua fazendo as mesmas coisas do passado? O negar a si mesmo, morrer para si mesmo, ele é muito necessário nesse processo. E a gente tem que entender que esse processo, ok, existe a cereja do bolo, que é o casamento. Mas, em primeiro lugar, é você e Deus. Não queira o casamento, sabe, acima de Deus, porque você vai viver de petiscos, né? De sobras. Não é isso. Você não precisa do seu marido, do seu cônjuge para ser feliz. Sua felicidade vem de Deus. Ele te preenche em todos os sentidos. Então, enquanto você ainda não chegou nesse estado de ser a esposa sábia, de ser a mulher sábia, né? De entender que a mulher tem o seu papel dentro da sua casa e o marido tem outro papel. Enquanto você não chegar nesse estado, é porque você ainda tem alguma coisa para aprender. Então, você precisa buscar ainda mais, sabe? Buscar ainda mais. E por que eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu tô rodando no deserto, eu tô anos rodando, não tenho entendimento. Por quê? Porque você está buscando a bênção, não o abençoador, né? E como que faz isso? As pessoas mandam muitas mensagens para mim, como que eu busco a Deus? Como que eu vivo uma vida com Deus? Como que eu tenho intimidade? Gente, não tem receita, tá? Não existe uma receita. Ele conhece o seu coração. Mas eu não sei orar. Mas não precisa saber, eu também não sabia. Mas eu não consigo ler a Bíblia. Mas vai indo. Paulatinamente, um pouquinho de cada vez, e ele vai vendo o seu coração. Ele vai ver. Então, quando sua mente, o seu coração e aquilo que você declara estiver alinhado, né? Então, ele vai falar, pronto, agora ela tá pronta. Porque existe o pronto. A restauração só tem um ponto de partida, não tem um ponto de chegada. A restauração total a gente só vai viver quando Cristo voltar. Mas a conversão, ela é necessária para que haja uma restauração de casamento. Sem você estar convertida verdadeiramente, ser uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão aqui na Terra, e a gente tem que ser curado em todos os níveis, né? Psicologicamente falando, a gente tem traumas, a gente sofre rejeições, a gente sofre N coisas que Deus vai trabalhando em você, vai tirando aquelas coisas para você ser uma nova pessoa em Cristo. Ele vai dando outra ótica, né? Ele vai trazendo uma nova visão sobre tudo que você viveu, e você vai perdoando as pessoas, né? Porque isso é muito importante. Para Deus me ouvir, eu preciso perdoar as pessoas, né, que me fizeram mal. Para eu entrar na presença de Deus, em santificação, adoração, glorificação, eu preciso também abrir mão realmente de quem eu sou, perdoando as pessoas, né, olhando para as pessoas com misericórdia, buscando o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, e é um caminhar mesmo ali, é uma entrega que não tem 0,5%, é 100%.
Não dá para ser superficial com Deus. Ou você caminha nas águas e vive na profundidade, ou você só tá ali na beira da praia. Não tem como. Não tem como. Você realmente precisa ser um cristão e representar o reino dele aqui. Sabe? É experiências com Deus mesmo, para que lá na frente, ou amanhã, né? Depende se você tá vivendo isso hoje. Amanhã Deus fale, pronto. Agora você está preparado para receber essa pessoa que eu também vou tratar, que eu também vou cuidar. Confia em mim, não confia nele. Né? Muitas pessoas falam, como que você voltou a confiar no seu marido? Porque eu não confiava nele, eu confiava em Deus. Então era muito diferente para mim. Hoje, ser quem eu sou é muito diferente para mim. É maravilhoso. Porque eu encontrei a minha segurança e a minha confiança em Deus, o meu valor em Deus. Então é eu e ele. Se meu marido quiser fazer qualquer coisa, entre ele e Deus. Se alguém fizer qualquer mal para mim, entre essa pessoa e Deus. É claro que diariamente a gente tem um espinho na carne, né? Mas a gente precisa diariamente ficar em espírito, buscar o espírito, porque se você viver em carne, não tem como você entender o espírito, né? E para viver o reino dos céus é só em espírito. Amém. Eu queria fazer só uma ilustração. Irmãos, a irmã falou da cereja do bolo, que é o casamento. Glória a Deus. Irmãos, quando você ganha aquele bolo maravilhoso, nossa, com aquele recheio de morango, então um recheio assim, diferente, assim, de abacaxi, ameixa, doce de leite, coisas dessa natureza, né? Delícia. Você não pensa o trabalho que deu para fazer esse bolo. É isso. Você não pensa, você só quer comer do bolo. Né? Você só quer se alimentar do bolo e saliva mesmo, dá vontade. Só que deixa eu te dizer uma coisa. As mulheres que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Os meninos, eles podem ter uma noção. Irmãos, para fazer um bolo, tem violência para fazer esse bolo. Imagina você quebrar do ovo, quebra a casca do ovo. Coloca ali, separa a gema da clara, irmãos. Elas não botam tudo junto, não, pessoal. É separado mesmo para poder fazer o bolo. Aí sabe o que pega lá? Tem a gema aqui, a clara aqui, bate separado. Bate separado. É violência ali, é tratamento para poder chegar nesse bolo, gente. E depois que junta tudo, gente, ainda bate mais um pouquinho, viu? Bate mais um tanto. Aí, o resultado final é colocar ali na forma e leva para onde? Para o fogo. Leva para o fogo. Para chegar no doce maravilhoso, naquela coisa linda que você olha, você come com os olhos, teve que passar por tudo isso aqui. Tem gente que não quer viver esses processos, tem gente que questiona a Deus por que está vivendo esses processos. Querida, se o Senhor não bater ali a clara do ovo, não vai fazer a névoazinha necessária para juntar com a massa e esse bolo crescer. Você acha que se você pegar só o ovo, você quebra, separa a gema da clara e você jogar do jeito que tá junto, você acha que vai sair bolo bom aí? Você acha que vai dar resultado legal aí? Sai não, filhos. Não dá nada. Ninguém come, só para começar, ninguém come. Precisa sim, meus queridos, viver esse processo. Porque tem algumas coisas que precisa passar ali, ó, na batedeirazinha, para ter um resultado final. E esse resultado final é essa cereja, esse doce, esse gosto maravilhoso de encher os olhos dos outros. Hoje você está aqui ouvindo uma live, ouvindo o testemunho da Natália de restauração. Nós tivemos testemunho aí que eu já coloquei lá no canal da nossa irmã Cris. Foi um espetáculo o testemunho da Cris. E ela viveu todo esse processo. E olhar as maravilhas do Senhor. Hoje essas pessoas sabem que existe sim as maravilhas do Senhor, existe um processo, mas existe sim o bom de Deus, o bom dessa terra para se viver, as promessas de Deus para se viver.
Mas você precisa também passar pela mão do boleiro, tá? É uma ilustração simples, mas eu tenho certeza que você vai guardar no seu coração. Amém? Amém. Eu espero sim, Samuel, que todos que estão aqui contem o testemunho de vocês, e eu espero sim ter mais pessoas aqui me procurando, dizendo, pastor, eu quero contar meu testemunho. E eu vou me alegrar com vocês, tá? Irmã Natália, um prazer enorme Igualmente. lhe receber, ouvir a sua história. Qual o nome do livro da irmã? É Divorcia-se. Ó, acho que vai sair o contrário, né? É, vai sair. É o físico, mas agora acabou. Só tem o digital mesmo. Mas Divorcia-se. A Andressa está pedindo o link. Me manda o link do seu Instagram. Eu vou Vou mandar. colocar aqui, gente, no chat, tá? Que aí a gente tem o canal do Beatitudes, tem o Instagram e tem o WhatsApp, tá bom? Aí eu vou colocar, quem quiser, entra. Pronto, agora fala, Natália. Desculpa, eu queria falar só uma coisinha para finalizar. Que assim, a gente tem que entender que a gente vive numa batalha, né? Uma batalha espiritual. Muitas vezes ela tá realmente na nossa mente, né? A renovação da mente. Ali é o que vai nos transformar. E Satanás, ele não quer destruir o seu casamento. Ele quer destruir a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, que você busque completamente o Senhor em contentamento. E você vai descobrir, assim, o quão sublime é a sua vida na presença dele, né? Aí você vai falar assim, nem esse casamento eu quero mais. Claro que a gente vai receber o casamento, mas isso não vai ser a sua dependência, você depende dele agora, né? E é aí que as coisas todas acontecem. Aí você come o bolo. Verdade, come o bolo. Natália, então você tem um Instagram também? Sim. Tem Instagram. É o seu nome mesmo, Natália? Eu não... Que é isso, minha filha? Que nome é esse? Então, Divorcia-se veio quando as pessoas procuram pelo divórcio, né? Chegam ali procurando divórcio, então tem uma dupla conotação, né, o nome, mas o divorcia-se é o negar a si mesmo, né? Divorcia-se de quem você é para viver os planos de Deus. Então, é basicamente esse o nome que ele me deu, né? Então, tá aí, tá tudo certo, mas o Instagram é Divorcia-se mesmo. Ah, tá. Entendi. Ótimo. É porque o seu segundo nome, ele é muito estranho. Eu não consigo falar. Natália Piacentini. Veja só vocês. Aleluia, glória a Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Tem crente aí? Amém. Oh, glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo ainda está acordado, viu, Natália? Graças a Deus, não estamos sozinhas na live. Sim. Tem gente acordada. Claro que nós estamos acordadas. Eu espero que a palavra, o ensinamento da Natália, né? Ela com essa sua vozinha meiga aí, tenha falado fortemente ao seu coração. Tenha trazido luz, né? Mais um pouquinho de luz, jogado um pouquinho de ideias, de estratégias na mente das irmãs e compreender que o deserto ele é individual, cada um tem o seu. Alguns com 1 mês, com 2 meses, outros com 3 anos, 4 anos, 5 anos. A pastora Fabiana foi 7 anos, 7 anos de corpos, 9 ao todo. Então, irmãs, é sofrido, mas tem vitória no final. Perseverando, só se mantém de pé aquele que crê, né? Até o final. Serão conduzidos, né, a Nova Jerusalém, que é o nosso alvo, é onde a gente deve querer estar, é onde a gente deve querer chegar, é para lá, viu, meus amados, meus queridos? Então, aqui a gente encerra essa live, agradecendo mais uma vez a irmã Natália, a participação de cada um que aqui esteve. Se inscrevam lá no canal do Beatitudes, eu coloquei aí no chat. Se inscreve lá no canal, que a gente, esse mês de março e o mês de abril, as lives do Beatitudes, que é toda segunda e todo sábado às 18 horas, segunda às 21, sábado às 18,
o mesmo link, o nosso link, ele não muda, serão de testemunhos, tá, irmãos? Se você quiser estar aqui conosco para ouvir os testemunhos, fica à vontade para vir participar. O link da live é o mesmo, então, mesmo horário, mesmo bate-local, aqui nós estaremos, né? Eu espero que os outros testemunhos que venham pela frente tenha promessas, né, para cada um de nós. Natália, beijo no coração. Obrigada. Tem uma criança pequena, né? É isso? Tem um bebezinho. Ah, eu tenho 2 aninhos agora. Olha isso. As minhas com 12 ainda dormia colada. A minha cerejinha, não foi só meu marido a cereja do bolo, ela também veio como cerejinha aí. Veio de presente, né, irmã? Para complementar, irmã, a glória de Deus na tua casa. Isso né? mesmo. Ela é fruto da restauração. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, irmão. Fiquem com Deus, fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau.